Falou pontos importantes da economia americana que eu queria trazer para a nossa conversa. Afinal, a gente tem esse CPI amanhã, a gente tem a última reunião do Fed também para esta semana. E na sua explicação, eu entendi, foi muito boa ali, naquele ponto que você falou em relação a o quanto que esses juros realmente vão segurar ou não a inflação, porque não é uma inflação de crédito, é uma inflação de consumo, por conta do emprego aquecido, salários mais altos, a população tem consumido muito. Me chamou muita atenção que você falou que o comportamento hoje do americano está muito similar ao comportamento, numa proporção diferente, do brasileiro na década de 80, no qual a inflação era muito alta. Eu queria trazer esse ponto para a gente discutir aqui agora. Você acha que realmente, até onde pode ir essa subida de juros do Fed, trazendo, sendo assertiva, trazendo impacto, ou realmente a gente pode ver aí os Estados Unidos entrar numa recessão por conta dessa subida de juros sem realmente conseguir controlar os preços? Bom, muito obrigado pela pergunta. Essa foi uma conversa super interessante com o Gani e para mim faz muito sentido essa comparação do comportamento do consumidor americano versus o que aconteceu no Brasil na década de 80 e 90 com a hiperinflação. Os americanos não estão acostumados com inflação alta. Esse é o ponto principal. Não adianta a gente falar assim, mas é 8, é 9, é 10. Não, isso para o brasileiro é uma coisa digerível, a gente consegue digerir isso, faz parte do nosso dia a dia, apesar da inflação ter sido domada pelo plano real. Nos Estados Unidos, qualquer coisa acima de 5% é um alarme de incêndio sério, e nós estamos bem acima de 5%. O Fed errou, como a maioria dos bancos centrais do mundo erraram, desde a crise de 2008, a grande crise financeira, a grande recessão global, etc., e por 13 anos praticou ou teve altos e baixos no que a gente chama de QE, Quantitative Easing, que é uma maneira formal e bonita para falar de abrir as comportas da prensa para produzir dinheiro e botar dinheiro na sociedade, na economia. Como houve essa irrigação, e não somente uma irrigação nos Estados Unidos, mas houve uma irrigação global que bateu no Brasil, isso aí foi o grande problema, foi um erro na política monetária que gerou o processo inflacionário. Uma vez que houve o erro na política monetária, esse erro, que é a precificação errada do dinheiro, os juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Então o dinheiro ficou muito baixo, as pessoas passaram a usar mais dinheiro, e isso desencadeou um processo inflacionário. Obviamente que a questão de Covid, a paralisação das cadeias produtivas, principalmente de microchips, de componentes para produzir carros, uma série de eletroeletrônicos, isso também contribuiu de maneira nociva, negativa, para a inflação. Uma vez que o americano estava em pleno emprego, aliás, mais do que pleno emprego, porque o desemprego nos Estados Unidos bate 3,5%, quer dizer, é um número muito baixo de desemprego, não que eu seja favorável ao desemprego, mas a economia ela precisa ter esse tipo de óleo no sistema, que é um pedaço da força de trabalho que está buscando, e isso regula preços. Uma vez que esse preço não foi regulado, a gente tem olhado que o trabalhador americano, há mais ou menos 5 anos, tem tido ganhos reais em cima dos seus salários. E houve muita mudança de emprego. E isso fez com que as pessoas tivessem maior poder aquisitivo. Agora, junta-se a esse cenário de maior poder aquisitivo com aquela questão da inflação que começa a tirar o poder aquisitivo. Então, essa pessoa, ela antecipa as suas compras, ela sabe evidenciado esse mês com o número expressivo de consumo de indivíduos e de famílias. Então, isso é parecido com o que a gente sofreu no Brasil, e eu acho que quem aqui estava vivo na década de 70, 80, 90, lembra dos pais, ou até mesmo nós mesmos, indo a supermercados e fazendo 3, 4 carrinhos de compra no dia que nós recebíamos o pagamento, porque o dinheiro valia menos no próximo mês. Isso é muito importante para o assalariado perde o seu poder aquisitivo, ele compra muito menos com a inflação, e com a inflação de 10% nos Estados Unidos, isso é uma coisa que não se vê há mais de 40 anos. Então essa é a condição que eu imagino ser o foco da questão que a gente está debatendo aqui.